tempo Noé ficou na arca? O paradeiro da arca. Como Noé aguentou. Na prova. Eu acho que não. Mas eu preciso de uma colinha aqui, porque tem bastante coisa pra gente discutir nesse livro, e vocês vão ver muito olhando aqui pro lado. Tá bom? Tá bom, mas não o seguinte. Vamos começar do versículo 1, quando a água do dilúvio começou a baixar. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre a montanha de Ararat. Onde foi para a arca? Tem pessoas que dizem que ainda está lá. Muitos expositores bíblicos concordam que a referência aqui é a região montanhosa da Armênia, embora não se saiba exatamente que parte ali da montanha a arca repousou. Não existe nenhuma comprovação arqueológica, infelizmente, porém, existem algumas fotos tiradas por satélite de formações rochosas que aparentam ser uma grande arca. O problema é que não existe só uma formação rochosa dessa. Formações rochosas com aparência de alguma coisa tem aos montes. Então não dá para afirmar, porque se uma pode ser a arca, a outra também pode ser a arca, ou nenhuma pode ser a arca. Se a Bíblia diz que foi ali que a arca repousou, por que eu não começo a estudar aquela região? Por 2 motivos. A maior parte do tempo está recoberta por gelo. E outras tem a ver com... Me lembra, eu faço o roteiro e não boto o nome. Aí pede ajuda pro câmera que não tá sem roteiro nenhum aqui. Terroristas curdos não permitem que as pessoas subam e eles são violentos, né? Se a arca tiver que aparecer, Deus sabe desse momento. Pesquisador cristão de arqueologia diz o seguinte: talvez a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, a Arca de Noé, esteja sendo preservada providencialmente para no momento certo ser revelada ao mundo, prestando silenciosamente sua homenagem ao Criador e mantenedor da vida. À medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram. Quanto tempo esse homem ficou dentro da arca, né? E por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Só 5 meses foi o período de dilúvio. Teve mais um tempão para a água baixar e aí sim saírem da arca. Pelas minhas contas, isso foi mais de 1 ano. A gente nunca parou para se colocar no lugar desses guerreiros da fé. Como é que deve ter sido isso? Lá na metade da pandemia, o número de divórcio aumentou, porque as pessoas começaram a viver mais tempo juntas e algumas não aguentavam a presença das outras. Imagina que Noé estava ali dentro da arca, não só com os animais. A gente tem uma gatinha aqui. Quando ela faz cocô, faz lá na área, a gente sente às vezes
O cheiro não é bom. Você imagina uma arca onde estavam todos os animais, né? Os seres humanos. Banho não devia ser uma coisa tão frequente, né? Devia ter brigas ali entre os irmãos, entre marido e mulher, né? Eram 4 casais. Convivência pode ser difícil, ainda mais você não podia abrir a arca e simplesmente, deixa eu esparecer ali fora. A gente não tem essa mesma persistência de Noé, de seus familiares, porque eles aguentaram muito tempo, não se afastaram de Deus. E às vezes a gente, por qualquer briguinha na igreja, alguém me olhou com a cara feia, vou embora, não volto mais aqui, como se aquele lugar não fosse de pecadores. Tem uma frase de Mário Cortella que eu gosto muito, que ele fala na verdade para líderes, mas que a gente também pode aplicar à nossa vida. Todo aquele que não serve para servir, não serve. Uma das coisas que Jesus veio nos ensinar quando ele veio aqui na Terra foi servir. Jesus disse, ide. Temos o nosso tempo de congregar com os nossos irmãos, mas temos que ter o nosso tempo também de ir, pregar a palavra de Deus ao mundo, ajudar o próximo, levar a palavra para as pessoas que às vezes estão nas ruas. Televisão, Netflix, a gente tem livro, tem um monte de coisa para se entreter. Você imagina que não tinha nada dentro da arca. Como é que a família dele aguentou? Mas principalmente Noé, que era o patriarca da família, como é que ele conseguiu direcionar esse povo todo a ficar 1 ano dentro da arca? Criar os animais todos dentro da arca. A forma que eu responderia seria como Jesus respondia algumas perguntas. Outra pergunta, como Moisés atravessou o Mar Vermelho? Como que pessoas na Bíblia ressuscitaram outras? Como seus ossos, seus órgãos, seu coração se formou dentro da barriga da sua mãe? Como é que a gente tem resposta para isso? Apenas com a fé. A formação do ser humano dentro de outro ser humano é algo que nem a ciência consegue explicar, que é tudo muito perfeito. Versículo 20 diz assim: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi adorar a Deus, e agradecimento a Deus. Se você ainda não é um adorador, comece a buscar isso. Aprender a adorar. É um aprendizado constante de como a gente pode prestar adoração a Deus, tanto com louvor, culto, tanto como também com a nossa própria vida, e com a gratidão. Deus se agrada de quem é grato. Queria até dar uma sugestão, que foi algo que mudou muito a minha vida de oração depois que eu comecei, que foi fazer um diário de oração. Eu digito a minha oração no Word como se fosse uma carta para Deus. Isso foi muito bom para mim, até porque eu sou uma pessoa meio fantástica no mundo de Bob. Às vezes eu tô orando, aí eu falo do céu para Deus, das nuvens, daqui a pouco já tô me imaginando pulando nas nuvens, contando quantas pontas tem as estrelas. E aí acabou, já não sei mais nem onde é que eu estava na minha oração. Quando eu estou escrevendo, eu consigo focar bem, eu consigo ter clareza do que eu estou fazendo naquele momento. Orando, escrevendo uma carta para Deus. E às vezes a gente faz pequenos pedidos ao dia para Deus, como pedir para Ele nos dar um dia bom. E à noite a gente esquece de agradecer. Mas quando você escreve, depois eu vou ler a minha oração. E eu sempre faço uma oração de agradecimento por aquela outra oração. Que aí você começa a ler o que você pediu e você começa a perceber como Deus cumpriu tudo aquilo ali no seu dia. Às vezes como você pediu e às vezes da forma dele, é muito melhor do que a nossa forma. Você começa a viver a gratidão na prática. É naquele momento que você se sentir triste e você vai ver como a sua vida é encaminhada por Deus. Como Deus te carrega nos braços dele. E aí você pode até mesmo num momento de tristeza ser grata a Deus por tudo que ele já fez. Versículo 21 e 22 para a gente fechar. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Aqui uma promessa muito bonita de Deus, né? Confirmada com o arco-íris, né? Que é o símbolo da aliança de Deus. Muitas pessoas falam, mas depois Deus destruiu Sodoma e Gomorra, depois dessa promessa. Ali ele destruiu um local, 2 cidades, né? Mas aqui está dizendo que ele nunca mais destruiria todos os seres vivos, como ele fez dessa vez, dilúvio. Como Noé aguentou 1 ano vivendo daquela forma? Porque todo aquele cheiro ruim, não podia
podia sair para esparecer a cabeça. Como que aquele homem aguentou? No capítulo 6, versículo 9 de Gênesis, diz o seguinte: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Quando a gente anda em comunhão com Deus, a gente vence qualquer gigante, vence qualquer batalha, consegue ultrapassar períodos de doença. Se você ainda não anda em comunhão com Deus, comece essa jornada. A gente nunca vai conseguir ter tanta força e realizar tantas coisas extraordinárias e vencer períodos difíceis da nossa vida se não for tendo ao lado o Senhor do Universo. Eu queria pedir que vocês curtissem, comentassem, passassem para outras pessoas se vocês gostaram desse vídeo. Se não gostaram também, pode fazer isso para nos ajudar a divulgação. Fiquem com Deus.